Imaginem três resistores R1, R2 e R3, com suas extremidades respectivamente AB para R1, CD para R2 e F para R3. Agora, utilizemos um fio de forma que liguemos a extremidade A do resistor R1, a extremidade C do R2 e, igualmente, a extremidade E do R3. Igualmente, iremos fazer isso para as extremidades inferiores de R1, R2 e R3, de forma que B, D e F se tornarão ligadas por um outro fio. Desta forma, podemos dizer que A equivale a C, que equivale a E. Essas extremidades estão todas ligadas no mesmo fio. E podemos dizer o mesmo para as extremidades B, D e F aqui embaixo. Agora imaginemos que venhamos a incluir uma fonte de tensão a este circuito a partir das extremidades do resistor R1 em A e B. Imediatamente passa a ocorrer no circuito uma corrente I, conforme vemos na figura. Como tínhamos falado anteriormente, na equivalência entre as extremidades dos resistores R1, R2 e R3 em sua parte superior, ou seja, AC e E, eram equivalentes, então podemos já reescrever as extremidades superiores desses resistores simplesmente como A, para simplificar. E a mesma coisa podemos fazer para as extremidades inferiores deles. Então, em vez de escrever B, D e F, basta escrevermos B, devido à equivalência que definimos anteriormente. A corrente total, I, da qual nós falamos quando introduzimos a fonte de tensão, ela passa por esse ramo do circuito. Quando encontra este nó A, ocorre a divisão da corrente. Podemos dizer que haverá divisão pelos três ramos seguintes. Então, haverá uma corrente I1 atravessando o resistor R1. Chegará aqui, haverá uma outra corrente dividida I2, passando pelo resistor R2. E, por fim, haverá uma corrente I3 atravessando o resistor R3. Acabamos de definir que haverá uma corrente específica atravessando cada um dos resistores. E o que podemos dizer sobre as tensões que estarão relacionadas a cada um dos resistores? Para tanto, chamaremos V1 a tensão entre os terminais do resistor R1, V2 relacionado ao resistor R2 e V3 relacionado ao resistor R3. Vamos agora definir mais detalhadamente cada um dos seguintes elementos deste circuito: tensão, corrente e resistência elétrica. Em primeiro lugar, vamos falar da tensão. Para definirmos a tensão aplicada a um dispositivo, devemos medi-la pelas extremidades deste dispositivo. Desta forma, a tensão V1 será aquela medida entre as extremidades A e B do resistor R1. No caso do diagrama do circuito, vemos que a tensão entre tais terminais de R1, ou seja, os terminais A e B, coincidem exatamente com aquela definida pelos terminais da fonte de tensão V. Ou seja, vemos que a extremidade superior da fonte de tensão V coincide exatamente com a extremidade superior do resistor R1. O mesmo acontece para as suas extremidades inferiores. Bem, sabemos que a fonte de tensão tem uma voltagem igual a V, conforme vimos aqui no diagrama. Desta forma, podemos dizer que a tensão V1 aplicada ao resistor R1 é exatamente aquela que foi fornecida por essa fonte de tensão, justamente porque as extremidades dos dois dispositivos são semelhantes. Desta forma, podemos dizer que a tensão V1 no resistor R1 equivale exatamente à tensão V, correspondente à fonte de tensão. Além disso, já vimos que as extremidades A e B do resistor R1 coincidem com as extremidades A e B, tanto de R2 quanto de R3. Desta forma, podemos afirmar que o mesmo raciocínio que foi realizado para
inferir a tensão do resistor R1 a partir da tensão fornecida pela fonte de tensão, pela bateria, podemos utilizar esse mesmo raciocínio para inferir qual será a tensão V2 e a tensão V3 associada respectivamente aos resistores R2 e R3. Como todos eles possuem as mesmas extremidades, podemos dizer que todos eles estão submetidos à mesma tensão, que é exatamente V. Então V2 também é igual a V, V3 igual a V. Bem, acabamos de analisar todas as tensões envolvidas no circuito elétrico em paralelo, de resistores em paralelo. Agora passaremos a analisar cada uma dessas correntes que estão envolvidas no circuito. E para tanto, nós precisaremos nos lembrar da primeira lei de Ohm, aplicada a um resistor ôhmico, que diz que a tensão nele é igual à resistência dele vezes a corrente que o percorre. Ou podemos utilizar matematicamente a representação da corrente, deixando ela em evidência e enviando para o outro lado a resistência que estava nessa equação. De forma que se ela está multiplicando desse lado, vai para o outro lado dividindo. E assim nós teremos que a corrente naquele resistor vai ser a tensão dele sobre a sua resistência elétrica. A partir daí, então, utilizaremos essa dedução matemática na análise das correntes. Aplicando a lei de Ohm, conforme acabamos de dizer, utilizando exatamente essa expressão, vamos analisar o resistor R1. A corrente I1 que o atravessa será equivalente à tensão V1 sobre as suas extremidades dividido pelo valor de sua resistência elétrica R1. E isso nós vemos exatamente aqui. Acontece que acabamos de ver que essa tensão V1 é exatamente o valor V. E aí nós substituímos esse valor, de forma que nós teremos que I1 é igual a V sobre R1. E exatamente o mesmo raciocínio pode ser usado tanto para I2 quanto para I3. Por fim, resta-nos definir qual será a resistência equivalente do circuito, ou seja, qual será a resistência que poderá substituir as três resistências deste circuito, de forma que todos os demais resultados permaneçam iguais. A expressão que nos mostrará qual será essa resistência equivalente ou resistência total é esta que eu apresento aqui em cima. Ou seja, 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Não é difícil decorar, memorizar, não é, pessoal? Então vamos utilizar essa expressão por definição como sendo aquela referente à resistência equivalente. Neste momento é muito importante a gente citar alguns casos específicos. O primeiro deles é para quando temos apenas 2 resistores. Então nós estávamos aqui com o caso genérico, considerando 3 resistores. Poderíamos utilizar 4 resistores, 5 resistores. Essa seria a fórmula geral para qualquer situação. Entretanto, para apenas 2 resistores, nós reescrevemos a expressão geral aqui ao lado. E vamos matematicamente trabalhá-la para ver qual será o resultado que a gente tem. Para desenvolvermos essa expressão, manteremos aqui do lado esquerdo 1 sobre R total e trabalharemos aqui do outro lado reduzindo ao mesmo denominador, ao denominador comum, esses 2 denominadores aqui e faremos novamente a expressão. O resultado da última manipulação da equação nos levou a essa nova expressão. Bem, como queremos saber exatamente a resistência total, achamos por bem manipular mais uma vez essa expressão de modo que invertamos as posições entre o denominador e o numerador. Basta que nós coloquemos todos os denominadores para cima e todos os numeradores para baixo. Com isso, nós teremos a expressão final, que vai ser a resistência total ou equivalente igual ao produto dos 2 resistores dividido pela soma desses 2 resistores. Um outro caso específico importante, pessoal, é aquele em que temos N resistores iguais. Então, por exemplo, eu vou aqui utilizar uma situação simplificada. Em vez de tratar esses N resistores, eu vou falar apenas de 4 resistores para facilitar. Entretanto, o raciocínio para 3, para 2, para 5, para 10, para N resistores iguais será o mesmo.
Apenas vou utilizar o caso específico para 4 para que consigamos, numa única tela, demonstrar o raciocínio geral envolvido. A expressão genérica para calcular a resistência equivalente desses 4 resistores iguais será essa mesma que nós temos aqui. Então, aplicando para esses 4 resistores, teremos 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Lembramos que, conforme vimos no início, para esse caso, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R4, e todos esses valores para cada um desses resistores é igual a R. Vamos substituir nesta outra expressão que acabamos de ver os denominadores, de forma que teremos 1 sobre R total igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. E isso aconteceria tantos R's quanto fossem do nosso circuito. Se fossem N resistores, teríamos N parcelas dessas. Desenvolvendo a expressão anterior, nós teremos, mantendo o lado esquerdo, 1 sobre RT, igual a, quando temos uma soma de várias frações, nós repetimos o denominador e somamos os numeradores. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 sobre a repetição do denominador. Teremos 1 sobre RT igual a 4 sobre R, de forma que, invertendo as posições entre numerador e denominador, teremos que a resistência total ou equivalente será R sobre 4. Este resultado que nós encontramos foi particular para quando temos 4 resistores iguais. Se fizéssemos esse mesmo raciocínio para 3 resistores iguais, veremos que o resultado seria R sobre 3. Se fossem 2 resistores, seria R sobre 2. Se fossem 10 resistores, seriam R sobre 10. Ok? Então, o que a gente percebe? Que para qualquer caso desses, quando eu tiver N resistores iguais, a resistência equivalente, a resistência total, será o valor de R dividido pelo número de resistores iguais, aqui representado por N. Então, essa é a expressão final que nos mostra o caso específico para quando temos N resistores iguais. Por fim, e para finalizar essa aula sobre associação de resistores em paralelo, nós lembramos aqui o que devemos falar sobre a tensão, que ficou perdida, e sobre a corrente. Falamos genericamente que a tensão em cada um desses resistores era igual, e aqui apenas demonstramos de forma, numa única expressão, aquela relação onde a tensão 1 é igual a tensão 2, que é igual a tensão 3, que é igual à própria tensão da fonte da bateria que estava ligada no circuito. Além disso, pessoal, outra coisa importante é a gente citar que a soma de cada uma dessas correntes I1, I2 e I3 que percorre cada um dos resistores, a soma delas será equivalente à corrente total decorrente dessa fonte de tensão. Ou seja, matematicamente temos aqui I total, corrente total, é igual a I1 mais I2 mais I3. Ok? Então, com isso, a gente finaliza esse assunto básico sobre associação de resistores em paralelo.